porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos a palavra de Deus no livro de Atos, assim chamado Atos dos Apóstolos, mas que é chamado por muitos estudiosos, e eu concordo com eles, de Atos do Espírito de Cristo, ou Atos do Cristo exaltado por meio dos seus apóstolos. Porque é disso que trata, como temos visto, o livro de Atos, um livro que demos início, cuja exposição demos início no domingo passado. Nós leremos os versos 15 a 26, Atos 1, 15 a 26. O título é um pouco grande, o Cristo guia sua igreja na escolha de um novo apóstolo. Esse é o título, Cristo guia sua igreja na escolha de um novo apóstolo. A grande verdade desta noite é esta: Cristo guia, o Cristo exaltado guia a sua igreja. Ele é o supremo pastor, o grande pastor das ovelhas, e mesmo agora à destra do Pai, mesmo invisível agora aos olhos dos apóstolos e da sua igreja, ele está presente na sua igreja, trazendo uma ministração superior da sua graça, como nós veremos. Atos 1, de 15 a 26, diz assim: Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém. O presbítero Isaías já orou pela mensagem. Meus irmãos, nós vimos que após o seu sofrimento e morte, Jesus se apresentou vivo aos discípulos, conforme verso 3 desse primeiro capítulo, e isto com muitas provas incontestáveis de sua ressurreição e vitória sobre a morte, aparecendo a eles durante 40 dias seguidos, comendo com eles e lhes ensinando coisas referentes ao reino de Deus. Jesus, então, lhes promete o derramamento do Espírito Santo, a fim de lhes conceder poder, para que eles pudessem ser suas testemunhas, desde Jerusalém até os confins da terra, conforme os versos 6 a 8. Conceitualmente, meus irmãos, esta promessa de Jesus em Atos 1:8 é a mesma, conceitualmente, registrada em Mateus 28:20, quando ele diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lucas aqui, no verso 8 do capítulo 1, amplia a promessa de Mateus 28:20, explicando a natureza da presença de Cristo com a sua igreja, ao dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus mesmo já havia dado a promessa do Espírito antes da sua morte, como nós lemos em João, capítulo 14, versos 16 a 18, que diz:
e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, diz Jesus aos discípulos, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Nós podemos, então, dizer que temos em Atos 1:8 a versão lucana da grande comissão, só que registrada em forma de uma promessa, pois Jesus garante o cumprimento daquilo que ele ordena à sua igreja. Enquanto em Mateus o Senhor ordena a seus discípulos, olha, vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações, aqui Jesus promete à sua igreja a mesma coisa. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês certamente serão minhas testemunhas, desde Jerusalém até os confins da terra. Então, meus irmãos, Jesus, após isto a seguir, nós vimos que Jesus é elevado às alturas à vista dos discípulos, até que uma nuvem o encobre dos olhos deles, e assim eles se tornam também testemunhas, não apenas da vida, da morte e da ressurreição do Senhor, mas também da entronização dele à destra de Deus. Além disso, conforme o anúncio dos anjos, nos versos 10 e 11, você tem na ascensão de Cristo um prelúdio e uma espécie de penhor da sua volta, porque os anjos dizem para os discípulos, enquanto Jesus some nas nuvens: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que viste subir, assim virá, do modo como viste subir. Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Por fim, obedecendo à ordem do Senhor, os discípulos jubilosos voltam para Jerusalém, onde eles se preparam para receber a promessa do Espírito Santo, não de braços cruzados, mas em uma oração unânime, fervorosa e perseverante, conforme diz aí nos versos 12 a 14. Nesse prólogo, portanto, meus irmãos, que nós vimos na semana passada, nós aprendemos que Jesus concluiu o seu ministério na terra, porém ele inaugurou o seu ministério celestial, e dessa posição exaltada, ele nos proporciona uma experiência muito mais rica das bênçãos salvíficas do que nos seus dias de humilhação na terra, e uma ministração muito mais abundante da mesma graça salvadora ministrada desde a velha aliança. Por isso, Lucas começou seu segundo volume, destacando versos 1 e 2, que o que ele escreveu no primeiro volume, no Evangelho, foi acerca das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, e nós deduzimos disso que ele está dizendo: agora eu vou escrever sobre o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Jesus continuou sua missão messiânica, de modo que, a partir da exaltação de Jesus, ele continuará agindo e ensinando pessoalmente no mundo. Mas de que forma? O Cristo exaltado continua agindo no mundo pela obra do Espírito Santo derramado sobre a igreja. Ou seja, Cristo em seu estado exaltado não se apartou da igreja. Antes ele foi dado à igreja de um modo muito mais pleno do que ele estava presente em seus dias terrenos. Desse modo, nós vimos que a igreja é a comunidade. Veja que maravilha é a igreja. Ela é a comunidade por meio da qual Cristo age e fala no mundo. É neste sentido que ela é chamada em Efésios 1, 22, 23, de plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em Efésios 1, 22, 23, falando da exaltação de Cristo, Paulo diz: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo é nosso e nós somos de Cristo. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pois bem, meus irmãos, adentrando então o nosso texto, após esse prólogo no qual Lucas antecipa o conteúdo do seu segundo volume, nós temos mais um episódio que antecede o cumprimento da promessa. Preste bem atenção no texto. Esse episódio acerca do qual nós lemos, ele é um prelúdio para a história da igreja. Nós estamos naquele intervalo de 10 dias
entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito. Você lembra quantos dias o Senhor ficou com os discípulos depois da ressurreição? 40 dias. O Espírito será derramado no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes ocorre 50 dias após a Páscoa. Então, esse período aqui, descrito por Lucas na expressão naqueles dias, verso 15, é o período de 10 dias entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito. E durante esses dias, Pedro assume a liderança, levantando uma importante questão para a missão a ser cumprida. Pedro entende no seu discurso, pelas Escrituras, que a vaga de Judas Iscariotes, que havia traído Jesus, ela precisa ser preenchida, para que o colegiado apostólico seja completo de novo. Era preciso que fossem 12 apóstolos. O número 12 tem uma importância simbólica, como já vimos e ainda vamos enfatizar. É o mesmo número das tribos de Israel. Quando os escolhe em nome de 12, Jesus parabolicamente está dizendo: vocês são o fundamento do novo Israel, que é a igreja. Então, Pedro entende pelas Escrituras que a vaga de Judas precisa ser preenchida para que o colégio apostólico seja completo de novo. E, desse modo, Pedro encaminha a eleição de um novo apóstolo. Ao examinarmos as 3 cenas desse episódio, nós podemos perceber como Cristo já está guiando a sua igreja, cumprindo a promessa em que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo não é limitado pelos acontecimentos. O Espírito ainda vai ser derramado. Mas Cristo já está presente. Não da mesma forma como quando o Espírito vier. Mas como nós veremos, com a graça de Deus, é Cristo quem determina e dirige a escolha de um novo apóstolo. Por isso o título: Cristo guia a sua igreja na escolha de um novo apóstolo. Mas a pergunta que devemos fazer, e que traz grandes ensinamentos para nós hoje, porque a sua resposta se aplica a nós hoje, é: como Cristo guia a sua igreja? Uma vez que Ele está no céu e o Espírito Santo não havia sido derramado. Como Cristo guia a sua igreja? Numa escolha tão importante, porque é a escolha de um apóstolo, de um mensageiro autorizado, que seria colocado como parte do fundamento da igreja. Os apóstolos, eles tinham uma autoridade semelhante à de Jesus. Na verdade, é Cristo quem está falando quando um apóstolo falava. E quando eles escreveram ou guiaram os seus discípulos na escrita da palavra de Deus, como foi o caso de João Marcos, possível discípulo de Pedro. Então, é isso que nós queremos mostrar para os irmãos na dependência do Espírito de Deus. Como Cristo guia a sua igreja. E eu quero começar, então, com uma proposição que resume a nossa mensagem. E esta é a proposição: como supremo pastor, é o Cristo exaltado quem guia a sua igreja, garantindo o sucesso da missão de testemunhar até os confins da terra para o louvor da sua glória. Vou repetir. Como supremo pastor, é o Cristo exaltado quem guia a sua igreja, garantindo o sucesso da missão de testemunhar até os confins da terra para o louvor da sua glória. Você pode aí cortar o até os confins da terra, garantindo a missão até para o louvor da sua glória. É Cristo quem guia a sua igreja. Ele é o supremo pastor. Aqueles que são líderes da igreja são, como disse John MacArthur, subpastores. Eles estão debaixo também do pastoreio do supremo pastor. A Bíblia chama Jesus de supremo pastor. A Bíblia diz isso lá em 1 de Pedro, capítulo 5, antes de prosseguirmos em nosso texto. Em 1 de Pedro, capítulo 5, escrevendo aos pastores da igreja, os presbíteros, Pedro
ele traz algumas ordenanças da parte do Senhor de como eles devem pastorear o rebanho de Deus. Nós não vamos entrar nisso, mas eu quero apenas ressaltar o que está no verso 4, falando aos pastores. Ele diz que eles devem pastorear o rebanho de Deus. No verso 2, diz de que maneira, mas no verso 4 ele diz quem é o supremo pastor. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível ou a imurchável coroa da glória. O supremo pastor um dia vai se manifestar. E o autor de Hebreus, ele também escrevendo uma bênção, no capítulo 13 de Hebreus, no verso 20, ele chama Jesus, nosso Senhor, de o grande pastor das ovelhas. Jesus é o nosso pastor, e é Ele quem nos guia. E como Ele nos guia? Em primeiro lugar, Cristo guia sua igreja por meio das Escrituras. O Supremo Pastor guia a sua igreja por meio das Escrituras. Observemos isto no discurso de Pedro. Veja, em seu discurso sobre a escolha de um novo apóstolo, do início ao fim, Pedro argumenta biblicamente. Lembre-se que eles são apóstolos, mensageiros autorizados. A palavra deles equivalia à palavra do Senhor, porque o Senhor falava pela boca deles. Não obstante, Pedro seguia em sua discussão pelas Escrituras. Vamos lá. Ele pontua os seguintes fatos que vão mostrar como Cristo guia a sua igreja por meio das Escrituras. Primeiro, no verso 16, ele começa dizendo que a traição de Judas foi um cumprimento das Escrituras. Não houve nenhuma surpresa. Irmãos, convinha, é uma palavra muito forte, a ideia de era necessário, obrigatório, é a mesma usada por Jesus quando ele diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, morra e ressuscite ao terceiro dia. Convinha, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte no ministério. Então, primeiro, a traição de Judas foi um cumprimento da Escritura. Segundo, Pedro fala ainda nessa argumentação, que a Escritura registra, o que a Escritura registra é o que o Espírito Santo falou por boca de Davi, acerca de Judas. Então, a traição é um cumprimento da Escritura, e o que a Escritura diz é nada mais do que o Espírito Santo falando por boca de Davi. E aqui Pedro está citando indiretamente algumas passagens da Escritura, e para isso nós precisamos cruzar algumas passagens. Ele está citando o Salmo 41, versos 9 e 10. Abra no Salmo 41, versos 9 e 10, mas eu peço que você abra também para entender a relação entre esse salmo e o que Judas fez, também abrindo em Mateus 26, versos 20 a 23, Mateus 26, de 20 a 23, e, finalmente, João 13, 18. João 13, 18. Eu vou mencionar. Veja, primeiro, o Salmo 41. Vamos ler o Salmo 41, versos 9 e 10. Na verdade, eu queria que você atentasse, antes dos versos 9 e 10, para o contexto desse salmo. Este salmo é o Salmo 41, ele vai nos mostrar aqui exatamente a oposição a Davi. No verso 5, ele vinha falando, os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me rodeiam. Davi está descrevendo, em primeiro lugar, sua experiência pessoal, mas ele começa a assumir uma postura profética, porque Davi é um tipo do justo sofredor. Lembremos-nos que Davi é o rei, ele é o ungido de Deus,
Ele é uma figura messiânica. E aqueles que se levantam contra Davi estão se levantando contra o ungido de Deus. Estão se levantando contra o reino de Deus. E o que Davi descreve vai ser um retrato do que Jesus vive na cruz. Veja, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim. Peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, observe, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Agora, observe o que está escrito em Mateus 26, 20 a 23. Mateus 26, 20 a 23. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato. Veja, Davi havia dito: o que come do meu prato. E ele diz: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Mas especialmente João, capítulo 13, verso 18. Neste texto, Jesus cita o Salmo 40, versículo 10. Ele cita exatamente esse Salmo 40, verso 9. Diz assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então o Salmo 40, verso 9, ele se cumpre na traição de Judas. E Pedro tem esse entendimento. Ele é guiado por Cristo a entender a Escritura. Ele lembra o que próprio Cristo falou em João 13, 18. Então a traição de Judas foi um cumprimento da Escritura. O que a Escritura registra é o que o Espírito Santo falou por boca de Davi, enquanto ele descreve sua própria experiência. Davi profetiza acerca de Judas. Terceiro, a substituição de Judas é uma ordenança da Escritura. Dentro desse primeiro ponto, Pedro vai dizer que é a Escritura que ordena a substituição de Judas. Leiamos agora os versículos 20 a 22 do texto. Veja, antes disso, ele diz: olha, ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. E do verso 18 ao 19, nós temos um parênteses, provavelmente uma nota editorial de Lucas, que está explicando para Teófilo: olha, esse homem adquiriu o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio. Mas nós temos que fazer algumas perguntas. Primeira observação: por que não é necessário preencher a vaga de Judas? Já falamos de um sentido que, por causa do número de 12 apóstolos, como uma representação do novo Israel, quando ele diz que Judas, no verso 17, era contado entre nós, era contado entre os apóstolos, essa palavra contado, ela tem uma ênfase no número mesmo. Ele fazia parte do número 12, ele completava o número 12. Este é o ponto. Eu quero também, antes de prosseguir dentro dessa questão que é uma ordenança das Escrituras, levantar rapidamente e tentar solucionar alguns problemas do texto. Lucas, quando abre um parênteses, ele diz que Judas adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Então, nós deveríamos perguntar: como que ele comprou, se ele devolveu o dinheiro? Ele jogou o dinheiro no pátio e ele morreu. Mas por que Lucas está dizendo que ele comprou? Porque está escrito em Mateus capítulo 27, Lucas está usando uma figura de linguagem. Indiretamente, é Judas quem compra, porque é o dinheiro dele. Mas em Mateus 27, de 3 a 8, diz: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo.
Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Grave isto aí. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Já tem um paralelo aqui com o que Lucas fala em Atos. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Vamos dar algum fim útil para essa aí, que a gente não vai colocar aqui no gasofilaço, porque é preço de sangue. E diz que então se cumpriu, e diz: por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. É isso que significa Aceldama, é uma palavra aramaica, e que Lucas estava exatamente trazendo essa ideia. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Jeremias: tomar as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim me ordenou o Senhor. Então, o que Lucas está dizendo é que Judas indiretamente comprou, porque o dinheiro era dele, o dinheiro dele foi dado para comprar esse campo que se tornou um cemitério. Uma segunda dificuldade do texto é que Mateus nos diz que Lucas se enforcou, que Judas se enforcou, e Lucas diz que Judas precipitou-se e rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Afinal, ele se enforcou ou ele foi esmagado? E alguns estudiosos, sobretudo liberais, vão dizer: olha, o texto está se contradizendo. Bom, a contradição só existe se um dado contraria o outro. Se é possível que um dado complemente o outro, que eles sejam harmonizados, não há contradição. Na verdade, ambos os acontecimentos são possíveis, e cada evangelista conta a sua parte da história. A ideia seria esta: ou Judas se enforcou, mas a corda ou o galho não se costumava, os judeus costumavam enterrar, dar um enterro digno para qualquer pessoa que morresse, mas uma pessoa desonrada, eles não faziam essa questão, eles deixavam que ela ficasse ali onde estava apodrecendo. Então, o que pode ter acontecido é que Judas foi enforcar-se, e na hora que ele se pendura, possivelmente num despenhadeiro, a corda ou o galho teria quebrado, levando-o a cair no despenhadeiro, de modo que suas entranhas, batendo contra a pedra, lhe saíram com o impacto. Ou pode ser que, depois de morto, seu corpo em decomposição teria despencado da forca, rompendo-se também pelo meio. De qualquer maneira, um fim trágico. É isso que Lucas está dizendo. Mas o que aprendemos aqui, meus irmãos? Pedro está argumentando biblicamente. Ele está dizendo: olha, o que aconteceu com Judas é um cumprimento da Escritura. Em segundo lugar, a substituição de Judas é uma ordenança da Escritura. Por quê? Porque ele cita duas passagens que ele entende como ordenanças proféticas da parte de Davi. Verso 20, porque está escrito no livro dos Salmos. Eu queria agora ler, mas pulando os versos 18 e 19, que são parênteses. É mais ou menos isso. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. De onde Pedro tira essas passagens? Este é o ponto que nós deveríamos perguntar. De onde Pedro tira isso? Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, primeiramente no Salmo 69, verso 25, e no Salmo 109. O Salmo 69, ele é considerado um salmo messiânico. E neste salmo, Davi descreve o seu sofrimento de novo à mão dos ímpios. Mas observe que o tradutor já traz um título messiânico, o Lamento do Messias. Aqui é como uma descrição do sofrimento de Jesus, embora seja também uma descrição do sofrimento de Davi padecendo a mão dos seus inimigos. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge.
Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso eu tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, conheces bem, aqui é Davi falando, as minhas estutícias. Mas eu queria, sobretudo, no verso 7, ele diz: pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Esse verso 9, ele também é mencionado em Romanos 15, 3, e também em João 2,17. Ele diz: chorei, em jejum está a minha alma, isso mesmo se me tornou afronta. E aí, observe que a partir do verso 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Vários versículos messiânicos aqui. A sua mesa torne-se laço diante deles em laço. A sua mesa torna-se-lhes diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. Aqui ele começa a fazer uma oração imprecatória. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faz com que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Aí vem o que Pedro cita: fique deserto a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Agora, de onde ele tira o tome outro seu encargo? Do Salmo 109. Salmo 109, verso 8. De novo, Davi está fazendo uma oração imprecatória contra os inimigos. E é muito interessante que tem alguns paralelos. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. É esta passagem que estas duas passagens, Pedro está citando diretamente, e ele está dizendo: olha, a Escritura, o Espírito Santo, falando por boca de Davi, disse que outro deveria tomar o encargo de Judas. Meus irmãos, o que aprendemos aqui, e eu gostaria de propor que nós vamos fazer uma aplicação em cada divisão, e não ao final. E eu quero aplicar esse ponto. Cristo guia a sua igreja por meio das Escrituras. O que aprendemos aqui é isto. Primeiro, que mesmo antes do seu derramamento para habitar na igreja, o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho, que é chamado Espírito de Cristo, já guia a sua igreja. E como ele guia a sua igreja? Veja, Pedro cita a Escritura e diz: o Espírito Santo falou na Escritura. Devemos nos lembrar que Lucas já tinha ressaltado que Jesus havia dado aos seus apóstolos mandamentos por intermédio do Espírito Santo. No verso 2, observe, ele diz: depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, o Senhor, então, comendo com eles, determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém. Então, quando Jesus fala, é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava presente em Jesus. Não é isto que Cristo significa, o ungido, uma alusão ao Espírito Santo. Não foi ele que disse em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados, etc. Foi neste sentido também, meus irmãos, que Jesus disse aos discípulos sobre o Consolador, em João 14, 17b, vós o conheceis, porque ele habita convosco, isto é, na pessoa de Jesus encarnado, e estará em vós, isto é, no seu derramamento no Pentecostes. Mas agora que Cristo havia sido elevado à destra de Deus, a pergunta que devemos levantar é: de que modo o Espírito vai guiá-los, se ele ainda não foi derramado? Então, o Espírito fala nas Escrituras. O Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi, ressalta Pedro no verso 16. Então, Deus, Cristo, guia pelas Escrituras. O seu Espírito fala nas Escrituras. Mais tarde nós veremos, meus irmãos, como Pedro captou esse caráter cristológico das Escrituras. Em 1 de Pedro, capítulo 1,
Versículos 10 a 12, ele testemunha, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, na velha aliança, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito enviado do céu, após o Pentecostes, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam e desejam contemplar. Então nós veremos, meus irmãos, que antes do derramamento, o Espírito Santo está falando na Escritura. O Espírito é Espírito do Pai e do Filho. E nós veremos, meus irmãos, na sequência da exposição, que mesmo depois do derramamento, do batismo com o Espírito Santo, a Escritura continuará sendo o bordão do Supremo Pastor a nos guiar, agora tendo o Espírito a iluminar os corações para uma salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra e a capacitar os crentes a obedecê-la. É por isso que, se nós quisermos, e aqui vem a aplicação, se nós quisermos, igreja, ser guiados por Cristo, se nós quisermos desfrutar substancialmente do seu pastoreio pessoal, nós precisamos pensar, falar e viver biblicamente, tomando cada decisão na vida à luz das Escrituras. Cristo não nos dirige, meus irmãos, à parte das Escrituras. Seu Espírito nunca operará em detrimento das Escrituras ou em dissonância com elas. As Escrituras continuam sendo o padrão objetivo do nosso relacionamento com Cristo. Nisto concordamos com a contundente declaração da nossa confissão de fé, no seu capítulo 1, no parágrafo 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Sempre que um irmão pentecostal, que não conhece bem a igreja presbiteriana, tem contato com o presbiteriano, pelo menos comigo, sempre pergunta: vocês acreditam no Espírito Santo? Porque eles têm um modelo de atuação do Espírito Santo. Sim, é óbvio que nós cremos no Espírito Santo. E é esse Espírito que batizou a igreja, que capacitou a igreja, mas entenda, o Espírito não atua de modo separado da Escritura. Ele faz a Escritura se cumprir na igreja, ele dá à igreja entendimento para compreender as Escrituras, ele empodera a igreja para cumprir as Escrituras, mas ele sempre atua lado a lado com a Escritura. Isto vai ficar claro em todo o livro de Atos. Pedro diz: o Espírito Santo falou por boca de Davi, e como eles ouvem o Espírito Santo? Lendo e citando as Escrituras. Cristo guia a sua igreja por meio das Escrituras. Em segundo lugar, Cristo guia a sua igreja por meio dos seus pastores, dos seus líderes. Sim, Cristo usa os seus líderes. Isso fica claro no fato de que, assumindo a liderança da reunião, Pedro encaminha a eleição de um novo apóstolo. Jesus havia falado para Pedro: dar-te-ei, e ele fala em outra passagem aos discípulos: dar-vos-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, Pedro assume a liderança, Pedro encaminha a eleição de um novo apóstolo, atendendo ao que preceitua a Escritura. Pedro também, como líder, encaminha e apresenta os pré-requisitos para o encargo. Observe que, usando o bom senso, ele diz no verso 21, ele estabelece alguns critérios. E ele, como líder, estabelece critérios, obviamente com a concordância dos 12 e com a concordância da Assembleia. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós,
começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. A Escritura não dizia claramente todos os critérios, mas eles entendiam que era preciso, primeiro, ter acompanhado Jesus e seus apóstolos desde o batismo de João até a ressurreição. Segundo, ser testemunha ocular, ter visto Jesus ressurreto. Irmãos, aqui precisamos abrir um parênteses. Esses pré-requisitos descredenciam a todo e qualquer pretenso apóstolo hoje. Não existem apóstolos hoje, aqueles que se autodenominam apóstolos, eles são falsos apóstolos. Por quê? Porque para ser um apóstolo genuíno, tinha que ter acompanhado o ministério terreno de Jesus, do batismo de João até a ressurreição. Segundo, tinha que ter visto com seus próprios olhos. João estabelece que o fato de ser testemunha ocular é um dos fatores da autoridade apostólica, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1 em diante, se você quiser abrir. Lá ele diz o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Disso damos testemunho a vocês. Isto anunciamos a vocês. E Pedro, na segunda epístola ali, no capítulo 1, por volta dos versos 19 em diante, ele diz: nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, baseado em fábulas, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, quando pela glória excelsa, o Pai disse: este é o meu Filho amado, lá no monte da transfiguração. Então, veja, era importante, porque ele diz, é necessário para que ele seja testemunha conosco da sua ressurreição. Então não existem apóstolos hoje. Ah, não, mas é que apóstolo também era o nome dado ao líder de uma região. Não existe base bíblica para isso. A palavra apóstolo às vezes era usada num sentido mais comum e genérico, de enviado, sem dúvida. Mas neste sentido específico que Pedro está falando, não existem mais apóstolos. Ora, tudo isto nos ensina que nosso Senhor utiliza também o bom senso como instrumento do seu pastoreio. Ele usa a liderança. E depois dos apóstolos, irmãos, os herdeiros dessa autoridade são os presbíteros. Você vai ver, a partir, sobretudo do capítulo 15 de Atos, que os presbíteros vão aparecer juntamente com os apóstolos lado a lado, e eles é que substituem, mas não mais com uma autoridade ex-cátedra, como faziam os apóstolos, mas é uma autoridade baseada nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Cristo guia a sua igreja. Sim, há líderes. Por isso a palavra de Deus, meus irmãos, e eu quero aplicar isto aqui já, em Hebreus capítulo 13, no verso 17, ordena que a igreja obedeça a seus líderes. Não é porque eles têm alguma virtude em si mesmos, mas se esses líderes são bíblicos em sua liderança, se eles expõem a palavra de Deus fielmente, eles devem ser obedecidos, igreja. Se você não obedece os seus líderes, você está desobedecendo a Cristo. Está escrito em Hebreus 13, 7, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O Supremo Pastor vai ser mencionado no capítulo 13, verso 20. Ele é o grande pastor, mas ele estabeleceu subpastores. Ele estabeleceu bispos para pastorearem a sua igreja, que ele comprou com seu próprio sangue. E é uma responsabilidade grande desses pastores. Então, se você quer ser pastoreado por Deus, você tem que se submeter aos líderes que Ele colocou sobre sua vida. Ah, pastor, mas se o líder for infiel, sai fora, retirai-vos do meio deles. Abandone-os. Você não é obrigado a estar debaixo de um falso pastor. E se você deixa de ouvir a voz do Supremo Pastor, na voz dos subpastores, na exposição fiel das Escrituras, pode sair. Procure uma igreja bíblica. E se isto acontecer comigo, saia, aparte-se, ou mandem-me embora.
porque a minha autoridade está nas Escrituras. É por isso que não é algo, disciplina não é algo que o pastor faz sozinho, é um conselho, é um colegiado. Mas precisamos lembrar, Cristo guia a sua igreja por meio dos seus líderes. E em terceiro e último lugar, nós aprendemos nesse texto também, que Cristo guia a sua igreja por meio da assembleia. Desculpe, em penúltimo lugar. São 4, apesar de serem 3 cenas, são 4 pontos aqui. Cristo guia a sua igreja por meio da assembleia. É interessante, meus irmãos, que Pedro toma a liderança, mas ele não decide tudo. Presta atenção. Veja, se tem um momento que o líder devia, ou podia, ou se esperava que ele decidisse tudo, porque, veja, Jesus os chamou de apóstolos, Jesus os comissionou, os outros discípulos ouviram Jesus dizendo para Pedro, dar-te as chaves do reino dos céus, o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Então não era o momento para ele dizer, olha, eu vou dizer, eu sou o ungido de Deus, e aí eu vou falar, vocês não questionam. Não é assim que ele fala. Olha o que ele fala. Ele diz que, então, propuseram, no verso 23, 2. Quem propôs? Toda a assembleia. Então, Cristo guia a sua igreja usando também a voz de todos. Então, qual é o raciocínio aqui? Embora os apóstolos tivessem autoridade final, e não tem mais apóstolo hoje, era um momento que, de repente, a gente pode pensar que seria natural que eles dissessem tudo, que eles ditassem tudo. Não. Embora eles tivessem autoridade final em termos de doutrina, eles não tinham a última palavra em tudo. Nem tomavam suas decisões de maneira monocrática. Antes é a assembleia que propõe o nome dos candidatos. Aqui temos mais uma diferença entre os apóstolos de ontem e os de hoje, que exercem um governo eclesiástico, personalista, episcopal. Você não pode questionar o ungido de Deus. Certamente os apóstolos conheciam um provérbio que diz que não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11 e 14. A igreja então escolhe 2 nomes. Judas, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Eu quero fazer uma observação aqui. É digno de nota que, havendo um número expressivo de mulheres, e que tendo sido elas as primeiras testemunhas da ressurreição, nenhuma delas tenha sido sequer cogitada. Até Maria, mãe de Jesus, é citada entre os discípulos no verso 14, mas ela é omitida das indicações. Deveríamos perguntar por quê. Porque muitas pessoas, para defender a ordenação de mulheres ao pastorado ou aos ofícios, seja presbiterato ou diaconato, dizem, mas Jesus se revelou primeiro às mulheres, ressurreto ele se revelou a Maria Madalena, porque as mulheres não podem pregar o evangelho? Opa, é uma falsa argumentação, porque não se diz que mulher não pode pregar o evangelho. É óbvio, você deve pregar o evangelho. Inclusive pregar o evangelho e discipular. Mas uma coisa é isto, outra coisa é exercer autoridade. E se Deus quisesse, de fato, que as mulheres ocupassem o ofício pastoral, esse era o momento de ter uma apóstola. E as mulheres são citadas, observe no verso 14. E lembremos-nos, meus irmãos, que Lucas é o evangelista que mais valoriza o papel das mulheres. Mas nenhuma delas é estabelecida. Porque não são capazes? Não, porque Deus estabeleceu que a liderança na igreja segue o mesmo padrão natural da família. Este é o ponto. A propósito, falando de Maria, essa é a única passagem que ela é citada, e nada mais nos é dito sobre ela na Escritura, o que descredencia também qualquer tipo de veneração ou atribuição de papel mediador a ela. Pois bem, é razoável pensarmos que, se fosse da vontade de Deus, que sua igreja fosse governada por mulheres, ou que elas tivessem um ofício, esta seria uma ocasião propícia, ainda mais porque Lucas é o evangelista que mais destaca o papel das mulheres no ministério de Jesus. Porém, a escolha de homens vem demonstrar que Deus estabeleceu na sua igreja o mesmo padrão de liderança espiritual da família. Varões são chamados a exercerem os ofícios. Aqui não é presbítero, mas você vai ver que presbíteros são escolhidos. Também varões. E eu preciso dizer isso, porque é o que a Escritura, como orou nosso irmão Isaías, convém agradar a Deus e não aos homens. É o que a Escritura diz. Deus guia a sua igreja por meio
da própria Assembleia. E, óbvio, as mulheres também votaram, deram sua opinião aí. E quarto e último lugar, meus irmãos, Cristo guia a sua igreja em resposta à oração. Cristo guia a sua igreja em resposta à oração. Versos 24. Depois de apresentarem 2 nomes, eles oram ao Senhor. Eles oram sabendo que Deus conhece o coração. Então, observem comigo que, embora tenham proposto 2 nomes, é interessante que eles tenham cuidado de não fazer a escolha final. Antes, eles a submetem ao Senhor em oração. E eles lançam sortes. Peraí, pastor, é lícito lançar sortes? Nessa época, sim. Eles estão usando aqui o estilo do Antigo Testamento. Lembremos-nos que a igreja se encontra na transição aqui entre a velha e a nova aliança. A inauguração propriamente dita da nova aliança virá com a descida do Espírito Santo. Depois disso, você não vai mais ver eles lançando sortes. Não vai mais vê-los lançando sorte. Desse modo, meus irmãos, eles estão seguindo um padrão bíblico. Padrão ainda vigente para se determinar a vontade do Senhor. Quando nós examinamos o Antigo Testamento, nós temos diversas ocasiões em que são lançadas sortes. Por exemplo, na distribuição da terra de Canaã, entre as 12 tribos de Israel, o Senhor ordena que sejam distribuídos por sorte. Está em Números 26, de 52 a 56. Só citando o texto. Números 26, 52 e 56, Deus ordena que eles lancem sorte, e isso acontece em Josué capítulo 14 até o 19. Curiosamente, meus irmãos, além de termos aqui um paralelo entre os apóstolos e as 12 tribos, quando Pedro, no verso 17, ele diz que Judas teve parte no ministério apostólico, ele usa exatamente um termo que era o mesmo que designava a porção de terra distribuída em herança. Então, há um paralelo aqui. Há uma herança. Há outras ocasiões em que se lançava sorte, como, por exemplo, no dia da expiação, quando entre 2 bodes se escolhiam por sorte, um para ser sacrificado e o outro para ser enviado ao deserto, chamado de bode emissário. Isso está em Levítico 16, de 7 a 10. Levítico 16, de 7 a 10. Temos o lançar sorte também na revelação do pecado de Acã, em Josué capítulo 7. O Senhor ordenou que se lançassem sortes. Temos ainda em Neemias capítulo 11, verso 1, na reocupação de Jerusalém, os exilados lançaram sorte para ver quem habitaria em Jerusalém das famílias, 1 de cada 10, e os restantes nas aldeias. Então, esse era o modo. Havia 2 pedras chamadas Urim e Tumim, usadas pelo sacerdote para decidir a palavra de Deus, e elas eram pedras como que de sorteio. Então, isto era ordenado na velha aliança, e lembremos-nos, apesar de estarmos no Novo Testamento, eles ainda estão dentro da vigência da velha aliança, até o derramamento do Espírito. Desse modo, meus irmãos, a escolha foi de acordo com o padrão das Escrituras. Porém, isto não é mais hoje utilizado. O lançar sortes também aponta para uma ação imediata de Cristo. É por isso que eles lançam sorte. Cristo precisava escolher os apóstolos de maneira imediata, ou seja, sem mediação. É Jesus quem vai escolher por sortes. Isto nos ensina outro princípio que põe por terra qualquer pretensão contemporânea ao apostolado. Os apóstolos nunca receberam autoridade para escolher sucessor. A autoridade deles não incluía escolher sucessor. Eles estabeleceram os parâmetros, tinham que ser testemunha da ressurreição de Jesus, mas eles nunca estabeleceram parâmetros, primeiro porque o único caso de substituição é o de Judas. Por quê? Porque ele apostatou, de modo que não poderia mais ser considerado apóstolo. Os que morreram fiéis, eles não foram substituídos. O próprio Tiago, cuja morte é registrada em Atos 12, bem cedo, em Atos 12, 2, não é substituído após sua morte, porque ele continua sendo contado nos 12. Em segundo lugar, a escolha de um apóstolo é um ato exclusivo e pessoal de Cristo por uma ação imediata. Deveríamos aqui tentar responder rapidamente a pergunta, mas e o apóstolo Paulo? Porque alguns dizem, olha, aqui Matias não era o apóstolo, eles erraram aqui. Era, na verdade, Paulo. Paulo, em 1 Coríntios 15, 8, ele se coloca como apóstolo, mas ele diz que é um nascido fora de tempo.
E como ele mesmo testemunha na passagem de Cada, ele foi testemunha de Jesus ressurreto, pois Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco, e possivelmente em outras ocasiões, pelo menos em Atos 23:11, diz que o Senhor se colocou do lado de Paulo para encorajá-lo. E Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 1, ele reivindica, quando interpela os seus leitores: será que eu não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Isto nos leva a 13 apóstolos. E aí, como é que fica, pastor? Bom, até a assimetria do padrão também segue os moldes da formação de Israel. Você já parou para pensar que José se dividiu em 2 tribos, gerando a tribo de Manassés e de Efraim? Isso nos leva a 13. Você lembra também que a tribo de Levi não teve herança, mas recebeu porções de cada tribo e habitou espalhada no meio dos filhos de Israel, porque o Senhor era a sua porção? Ainda assim, os israelitas continuaram a se referir às 12 tribos de Israel. Ou seja, ainda que Paulo deva ser considerado um genuíno apóstolo de Cristo em pé de igualdade com os demais, no que diz respeito à autoridade, Matias é quem deve ser contado entre os 12, porque a escolha foi feita pelo próprio Cristo. Mas o ponto aqui é este: Cristo atende à oração, e eles estão na dependência do Senhor. Irmãos, observem que o último episódio termina com oração. E este episódio também se conclui com oração. E o Senhor Jesus escolhe Matias, a quem é votado lugar com os 12. E eu concluo, irmãos, com a última aplicação desse último ponto. Observem aqui, meus irmãos, que tal como no Evangelho, Lucas está enfatizando o papel na oração na vida da igreja. O Espírito Santo ainda não fora dado, mas eles aguardaram a promessa em oração unânime e perseverante, conforme o verso 14. Observe a ênfase na totalidade da igreja orando. Todos estes, verso 14, perseveravam unânimes. E agora, na escolha do substituto do filho da perdição, eles novamente demonstram completa dependência do Senhor, orando unânimes pela direção e intervenção do Supremo Pastor. Meus irmãos, é o Senhor Jesus quem nos guia, preste atenção nisso. Ele é o Supremo Pastor, porém, Ele nos concedeu os meios de graça, para que por meio deles, meus irmãos, nós desfrutemos mais ricamente do seu cuidado pastoral. Portanto, quando nós negligenciamos a oração, nós somos orfanados de seu cuidado pastoral, do seu cuidado, do seu sustento, da sua proteção e da sua direção. Muitos crentes têm uma vida pobre, medíocre, infeliz, doente, porque eles não têm uma vida de oração intensa na presença do Senhor, ou porque oram errado, com a atitude errada, com motivações erradas. Se nós usarmos, meus irmãos, e tomarmos posse de uma vida de oração robusta, vigorosa, bíblica, motivada pela glória de Deus, nós vamos ver o efeito disso na igreja, porque é assim que o Supremo Pastor nos guia. Nenhuma igreja, meus irmãos, será maior do que a sua vida de oração. Nós precisamos valorizar a oração, tanto no âmbito individual como no âmbito comunitário. Venha orar nas convocações, venha orar nos Desperta o MP, venha orar nos Momentos Ana, venha orar na semana de oração. Chegue mais cedo para o culto, para orar pelo menos por 15 minutos. Dedique tempo para a oração. Nenhuma igreja será maior que a sua vida de oração. Se dissermos que dependemos da graça de Cristo, meus irmãos, mas negligenciarmos a oração, estaremos enganando-nos a nós mesmos, pois é especialmente na oração que nós expressamos a nossa dependência. Como disse Lutero, eu tenho tantas coisas, tantas ocupações para fazer hoje, que as primeiras 2 a 3 horas do meu dia eu vou dedicar à oração para pedir a graça de Deus. Como é que está a sua vida de oração, querido? Você tem um tempo que você tira para buscar a Deus? Como é que vocês como família, que tempo vocês têm dedicado à oração? O que nós temos dedicado, queridos? Como igreja, nós podemos dizer que somos uma igreja de oração? Nós precisamos entender que Cristo nos pastoreia, respondendo. Ele disse: pedi e dá-se-vos-á,
Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, na versão de Lucas, àqueles que lhe pedirem. Clamemos ao Senhor, desenvolvamos uma vida fervorosa, disciplinada, constante, perseverante, unânime de oração, meus irmãos, para que nós experimentemos de maneira mais rica o pastoreio do nosso Senhor. Nós podemos fazer isto porque nós temos um novo e vivo caminho aberto pelo Senhor, por meio da sua morte. Tu és bem-vindo aqui.